Rio de Janeiro. Um nome que ecoa em todo o planeta. Uma marca global. É o Cristo de braços abertos, a bossa nova na calçada, o ano novo em Copacabana. Uma promessa de paraíso. Conhecido mundialmente por sua beleza estonteante. Mas para quem vive aqui, para quem é daqui, a realidade é outra. A cidade também é conhecida por suas manchetes de violência, por sua guerra diária, a fratura exposta, a cidade partida, o morro e o asfalto, tão perto no mapa, tão distantes na realidade. Feche os olhos por um segundo e pense na palavra favela. O que vem à sua mente? Para milhões de brasileiros, essa palavra está marcada. Marcada pela violência. Rocinha, Complexo do Alemão, Maré. Nomes que frequentam o noticiário policial há décadas. Mas e se a gente pudesse reescrever essa história? E se, em um exercício de imaginação, a gente respondesse a pergunta: e se a favela virasse o bairro mais seguro do Rio de Janeiro? Não um pouco mais seguro, o mais seguro. Mais seguro que o Leblon, mais seguro que a Urca. Um lugar onde a taxa de criminalidade não é só baixa. Ela é zero. O que aconteceria com a cidade? O que aconteceria com o Brasil? O que aconteceria com as milhões de pessoas que hoje apenas sobrevivem? Isso não é um sonho, é uma pergunta. E a resposta, ela é muito mais complexa e explosiva do que você imagina. Bem-vindo ao maior "e se" da história do Brasil. Para entender o tamanho da escalada, precisamos encarar o tamanho do abismo. Hoje, a segurança na favela não é complicada. Em muitos lugares, ela é uma ficção. E não estamos falando do crime comum, do assalto no sinal. Estamos falando de algo muito maior. Estamos falando de um vácuo. Um buraco gigantesco deixado pelo Estado por 50, 60, 70 anos. Um esquecimento que não foi acidental. Foi um projeto. E na física da sociedade, o vácuo, ele é sempre preenchido. Primeiro, pelo abandono. Depois, pelo poder paralelo. Um poder que dita as regras, que decide o toque de recolher, que decide quem vive e quem morre. Mas a violência não é só o fuzil. A violência é infraestrutura. É a ausência crônica de tudo que é básico. Pense nisso. A violência é a lâmpada do poste que não queima, porque ela nunca existiu ali. É o beco que não tem saída. É o esgoto que corre na mesma rua onde as crianças brincam. É a criança que cresce achando que o som do trovão é tiro, e que o som do tiro é normal. É a lei do silêncio imposta pelo medo, onde você não pode chamar a polícia. E às vezes, você tem medo da polícia, porque por décadas, o Estado só subiu o morro de uma forma. Com a bota, com o fuzil, com o helicóptero. Nunca com o hospital, com a escola de qualidade, com a cultura. O morador da favela hoje é um equilibrista. Ele vive refém da violência do crime e refém da violência do combate ao crime. É uma guerra de décadas, onde ele é o único que sempre perde. O ponto de partida é esse. Um território onde a vida vale menos, onde o CEP é uma sentença. Então, como saímos daqui? Como transformamos esse cenário no lugar mais seguro da Terra? Não é com mágica. E a resposta não é, e nunca foi, colocar mais polícia. A história recente do Rio de Janeiro com as UPPs provou uma coisa: só ocupação militar não resolve. Ela enxuga gelo, ocupa, mas não integra. Para a favela virar o bairro mais seguro, a transformação precisa ser absoluta, total. No nosso IC, ela viria em um tripé. 3 revoluções, acontecendo ao mesmo tempo. A primeira, revolução no urbanismo. O fim dos becos. Programas massivos de reurbanização, abrir ruas, criar praças. E quando falamos abrir ruas, não é só passar asfalto, é permitir que a ambulância chegue, que o caminhão de lixo chegue, que o sol entre. É garantir o direito de ir e vir, trazer luz, água, esgoto e internet de fibra óptica para 100% das casas. Isso não é sobre estética, é sobre poder. É tirar o poder do esconderijo, é dar dignidade. Pense no que aconteceu em Medellín, na Colômbia. Eles não levaram só o exército para o morro.
Eles levaram bibliotecas parque, teleféricos, arquitetura de primeiro mundo nas áreas mais pobres. Eles disseram ao morador: o melhor da cidade é para você. É o favela bairro, mas com o orçamento de 3 Olimpíadas focado só nisso. A segunda revolução, revolução na segurança, o fim da polícia de guerra, o fim da lógica do inimigo interno. No lugar dela, uma polícia comunitária, de inteligência, focada em serviço, não em confronto. Uma polícia que mora ali, que conhece a Dona Maria pelo nome, onde o foco muda de prender para proteger. Uma polícia que não vê o morador como um inimigo em potencial, mas como um cidadão a ser servido. Uma polícia que usa mais a inteligência do que a força bruta. E a terceira, a mais importante de todas, revolução na oportunidade. Porque não adianta ter a rua iluminada se o jovem não tem futuro. Estamos falando de escolas de tempo integral de nível finlandês, dentro da favela. Não uma escola depósito, mas uma escola futuro. Centros de capacitação que formam programadores, engenheiros de software, artistas digitais e não só mão de obra básica, linhas de crédito reais para o empreendedor local. Para o salão de beleza da esquina virar uma rede. Para o restaurante com a melhor vista do Rio virar uma franquia. É um investimento massivo, bilhões. Mas a pergunta não é quanto custa. A pergunta é, quanto custa não fazer isso há 50 anos? Ok, o plano está em ação. A revolução começou. O que acontece primeiro? A primeira mudança não aparece no Jornal Nacional. A primeira mudança é no som. É o silêncio. O som do helicóptero desaparece. O som do tiroteio desaparece. E esse silêncio, pela primeira vez em gerações, é preenchido pelo som de crianças brincando na rua, às 10 da noite de uma terça-feira. Pelo som do samba no bar da esquina. Pelo som de normalidade, a coisa mais revolucionária de todas. A segunda mudança é no cheiro. O cheiro do esgoto desaparece. O cheiro de mofo desaparece, dando lugar ao cheiro do feijão da Dona Maria, ao cheiro de tinta fresca. Aí vem a terceira mudança. O CEP passa a valer. O entregador do iFood, ele sobe. A geladeira que você comprou, ela chega na sua porta. O Uber, ele te busca na sua casa, não lá embaixo no começo do morro. Aquele seu amigo de outro bairro, ele vai te visitar. Você dá seu endereço no cadastro de emprego sem medo, sem vergonha, sem ser recusado. O estigma, a marca da violência, começa a desaparecer da sua identidade. A economia local me explode. O restaurante da Dona Maria, agora 100% seguro e com uma vista que o Leblon não pode comprar, vira ponto turístico. O guia local, o artesão, o dono do bar, todos prosperam. O dinheiro pela primeira vez começa a ficar e a circular dentro da comunidade. Gera riqueza ali mesmo. Mas a mudança mais profunda é invisível. É a saúde mental. O fim da bala perdida não salva só corpos, salva mentes. Você consegue imaginar o que é crescer sem saber se você vai voltar da escola? O que é viver com o PTSD, o transtorno de estresse pós-traumático de uma guerra que nunca acaba? O impacto na redução da ansiedade e da depressão seria incalculável. A favela finalmente poderia respirar, poderia planejar o amanhã. E o asfalto. O resto do Rio de Janeiro, a cidade partida, começaria enfim a se costurar. O Rio de Janeiro deixaria de ter zonas proibidas. O morador do asfalto, que sempre olhou o morro com medo, agora olha com curiosidade. E depois, com admiração. O impacto no turismo seria sísmico. O Vidigal, a Rocinha, o Alemão, não mais como safaris de pobreza para turista ver de longe. Eles se tornariam os bairros mais vibrantes culturais, gastronômicos e seguros da cidade. O mundo inteiro iria querer ver, iria querer provar. O mercado imobiliário do entorno mudaria. A classe média que fugiu da violência agora veria o bairro vizinho como uma opção desejável. A cidade inteira se beneficiaria.
Menos violência, mais impostos, mais cultura. O Rio, que hoje exporta manchetes de guerra, viraria o maior case de transformação urbana do planeta. O modelo a ser copiado. A cidade que curou sua maior ferida. Parece perfeito, não é? Um final feliz. Mas é aqui que o nosso ICE encontra seu maior desafio. Um efeito colateral tão perigoso e talvez mais silencioso quanto a própria violência. Aqui vem o mas mais importante de todo o vídeo. Pense comigo. A favela agora é o bairro mais seguro do Rio. Com a melhor vista da cidade, a melhor comida, a cultura mais vibrante. O que acontece com o preço do aluguel? O nome disso tem 6 sílabas. Gentrificação. É o processo onde o bairro melhora tanto que o morador original, aquele que sofreu por décadas, não pode mais pagar para morar ali. A Dona Maria, a mesma do restaurante, que viveu ali 50 anos, vê o aluguel dela pular de 500 para 3.000 reais. O dono do mercadinho da esquina é substituído por uma boutique descolada. A favela viraria um Soho carioca, um Brooklyn com vista para o mar, cheia de gringos, hipsters, Airbnbs e investidores imobiliários. E o morador que construiu aquilo tudo, o neto da senhora que ergueu a casa com as próprias mãos, o dono do bar que sobreviveu à guerra, ele seria expulso, não pela bala, mas pelo boleto. Ele seria empurrado para periferias ainda mais distantes, ainda mais precárias, para um novo vácuo do Estado. Então, a nossa favela mais segura seria segura, mas para quem? A segurança traria, ironicamente, a maior e mais silenciosa expulsão da história da cidade? O ICE de uma favela segura revela o grande paradoxo do Brasil. A gente tem medo da violência, mas talvez a gente devesse ter o mesmo medo de um sucesso que não inclui todo mundo. Para a favela mais segura do Rio ser um sonho, e não um pesadelo de exclusão. A segurança não pode vir sozinha. Ela precisa vir com titularidade. O morador precisa ser dono do seu chão. A regularização fundiária é a âncora. O progresso tem que ter o rosto de quem já estava lá. Transformar a favela no bairro mais seguro do Rio não é uma utopia de ficção científica. A potência, a cultura, a força de trabalho, a inteligência, já está tudo lá. A favela não é um problema. A favela é uma potência represada. O que falta não é dinheiro. O que falta não é tecnologia. O que falta é escolha. A escolha política de parar de tratar milhões de cidadãos como um problema de polícia e começar a tratar como parte da solução da cidade. A escolha de investir em pessoas, não só em concreto. A escolha de enxergar o morro não como um outro, mas como o coração da cidade. A escolha de acreditar que o ICE pode um dia ser quando. Mas e você? Na sua opinião, o que aconteceria primeiro se a favela virasse o bairro mais seguro? E como a gente faria essa transformação, sem expulsar o morador? Comenta aqui embaixo. O debate é o primeiro passo.